Fala galera, hoje vamos fazer exercício sobre continuidade do livro Um Curso de Cálculo do Guidori, seção 3.2, página 69, exercício número 12. Esse exercício ele quer saber o valor do ponto em cada função. Caso ele exista, hein? A gente vai deparar com algumas funções que no ponto não existe o valor, hein? Então vou pegar o primeiro exercício aqui, letra A, que é x menos 4 sobre x menos 2. No ponto 2. Ó, seguinte. Se a gente for aplicar o valor diretamente na função assim, sem mexer nada, a gente vai chegar nesse valor aqui, ó. 2 ao quadrado que vai dar 4, menos 4. X que é 2, menos 2. Isso aqui vai dar 0 sobre 0. Então o que serve bastante que 0 sobre 0, ou qualquer número dividido por 0, é uma indeterminação. Esse valor não existe, tá pessoal? Então a gente tem que fugir ao máximo de valores dividido por zero, sei lá, qualquer valor aqui, ou 0 sobre 0. A gente tem que fugir muito desses valores, tá? Então, só apagar aqui. Nesse caso, a gente vai ter que usar uma massagem algébrica, né? Que o pessoal fala. A gente vai ter que transformar essa parte de cima num produto notável. Aplicando coisa de ensino médio, tá galera? Ó, você percebe que isso aqui é um produto notável e a gente consegue escrever ele dessa seguinte forma aqui. E quando a gente escreve ele dessa seguinte forma, a gente consegue cortar o valor desses dois valores, ficando só apenas com x mais 2. Agora não tem problema mais, galera, ó, pessoal. Se a gente colocar p igual a 2, não vai ter nenhum número dividido por 0 ou 0 sobre 0, que vai ser só 2 sobre 2. 2 mais 2 vai dar igual a 4. Então o valor do ponto 2 nessa função é igual a 4. Ele existe e não tem determinação. A gente conseguiu sair de uma determinação e achar o valor. Vai ter casos que a gente não vai conseguir fazer isso, tá pessoal? Mas vai ser uns casos mais pra frente. Vamos fazer o exercício B, que é bem parecido, tá? Que é x mais 2, x quadrado menos x dividido por x. Tá. De cara, a gente vê que não é um produto notável tão explícito quanto não há. Mas, ó. Esqueci de pôr valor. Ele quer no ponto P igual a 0. Isso. Ó. Se a gente for substituir direto, que nem exercício A, tá? Ó, a gente vai ver que 0 ao quadrado menos 0 dividido por 0 vai dar 0 sobre 0. Não existe. Foge disso. Então, a gente vai ter que fazer uma massagem algébrica da seguinte forma, ó. Vamos ter o mesmo raciocínio do A. Às vezes, galera, você tem que pensar em vários caminhos. Esse caminho aqui, ó, funcionou. Então vamos tentar pensar nele no B também. O que eu fiz no A? Eu fiz uma forma para cancelar esse valor de baixo, para ficar apenas uma parte da fração do produto e eu fazer ele normal. Aqui nesse caso, a gente também pode cortar isso aqui de baixo. Mas como que a gente vai cortar isso aqui de baixo? A gente pode pôr ele em evidência na parte do numerador, ó. Seguinte. Se a gente fizer isso daqui, ó. Você não concorda que é a mesma coisa? Se a gente for fazer distributivo, vai ficar x ao quadrado menos x dividido por x. É exatamente a mesma coisa, galera. Só que nesse caso, a gente pode fazer, ó. Cortou. Vai ficar x menos 1. Normal. No ponto 0, menos 1. Acabou. Entendeu? Ó. Um passo, praticamente. Eu tirei a determinação que estava 0 sobre 0 e consegui achar o valor do ponto. Então é isso, galera. Não tem muito segredo, é só pensar um pouco, tá? Vamos fazer mais exercício então. Então é isso, galera. Vamos prosseguir para a letra C. Na função f de x igual a módulo de x
dividido por x em p igual a zero. Seguinte, se a gente for analisar essa função, é a função módulo dividido por x. Então esse valor vai dar 0 sobre 0, independente, porque 0 é neutro e não vai mudar o valor do módulo. Aqui não tem o que mudar, tá, pessoal? A gente não consegue fazer nenhuma manipulação que a gente consiga mudar esses valores. Então, nesse caso, o valor de P não existe. Não consigo fazer nenhuma manipulação. Então, aquilo que eu falei, vai existir casos que a gente não vai conseguir fazer a manipulação. Geralmente é nesses casos assim, tá? Então, vamos prosseguir para o caso D. F de x igual a x ao quadrado menos 9 por x menos 3. Cx diferente de 3 e 4, Cx igual a 3. Aí quer saber no ponto 3, certo? Tá, galera, aqui a gente tem meio que um sistema. Então a função vai ser sempre essa, se x é 23, ou ela vai ter o valor 4, se ela for igual a 3. Então, como a gente percebe, ele quer saber no ponto 3, e a gente já tem aqui. Então a gente facilmente poderia colocar o valor 4 aqui e falar que acabou o exercício. Mas não é assim, galera. Porque quando a gente analisa essa função aqui, a gente percebe que quando a função tem o valor 4, ela fica descontínua. Porque, ó, pensa comigo, ó. Vou fazer meio que um gráfico aqui. Exemplo, tá? Não significa que essa função aqui vai ter esse formato. Vamos supor que aqui esse é o ponto 3. Então, a função sempre vai ser essa aqui, se x diferente de 3. Então, vamos supor que ela tá vindo assim, oscilando. Aí, de repente, em vez de ela continuar aqui, ó, ela põe o valor 4. Aqui. Fica meio feio, mas dá pra entender, ó. Quando a gente faz isso, a gente cria um caso de descontinuidade. E só para explicar o que é descontinuidade, é quando ocorre um salto, assim. Quando você vê a função indo normal, assim, de repente o valor dela tá aqui, ó. Sim. Ocorreu um salto. E não é pra ocorrer salto. Tipo, não é pra... É pra ela seguir normalmente e ter um valor aqui, certinho. Mas não é o caso. Se a gente pôr o x igual... o valor dela igual a 4. Porque a gente vai ter um salto. E quando a gente tem um salto, a gente gera uma descontinuidade, que não é o caso também, a gente não quer umas partes descontínuas. Então, como a gente quer no ponto 3, a gente vai ter que saber qual que seria o valor dessa função no ponto 3. Porque se a gente for aplicar o valor diretamente, a gente vai ter que vai ser 3 ao quadrado 3 ao quadrado menos 9 dividido por 3 menos 3, que vai ser igual a 9 menos 9, 3 menos 3, que isso aqui vai ser igual a 0 sobre 0, uma determinação. É por isso que ele põe x, quando o x for igual a 3, ele põe o valor igual a 4, para meio que tirar essa determinação. Mas sabe, o que a gente pode fazer é a famosa massagem algébrica, né? Manipulação algébrica. Cara, ó, é o seguinte, mesma coisa que o exemplo lá, só que com valores diferentes. Em vez de ser 2, aqui vai ser 3. Então vai ser x mais 3. X mais 3 dividido por x menos 3. Tudo isso aqui dividido por x menos 3. Certo? Aqui vai cortar. Vai ficar x mais 3.
Colocando o valor de P aqui, a gente vai ter que x, o valor da função vai ser igual a 6. Então a gente descobriu o valor. Então, voltando àquilo que eu tinha falado, ó, a gente vai ter a função aqui, crescendo, crescendo, crescendo. Aí quando o x for igual a 3, ela vai ter uma descontinuidade. Antes estava assim, tá, pessoal? Vamos supor que era 4. Aqui vai ter uma bolinha fechada. Tinha um salto aqui embaixo. Só que como que a gente vai arrumar? A gente queria saber o valor dessa parte descontínua aqui. E fazendo manipulação algébrica, a gente descobriu que o valor era 6. Então, para deixar a função contínua, a gente descobriu que tinha que ser o valor 6 aqui, não o valor 4. Entenderam, pessoal? Esse é um exercício um pouquinho mais difícil de entender, assim, porque envolve um sistema, tem que voltar um pouco ao conceito de continuidade, mas também dá para entender certinho, tá, pessoal? Então vamos para os próximos. Então, para finalizar, vamos fazer os dois últimos exercícios, duas últimas letras, né? Que é a seguinte, ó, g de x. Aqui vai entrar o mesmo caso do exemplo anterior, que vai ser um sistema. X menor que 1 sobre x, c, x, opa, se x maior que 1. A gente quer saber no ponto igual a 1. Galera, aqui pega um pouco, porque, ó, beleza, o valor da função vai ser x se x for menor que 1 e 1 sobre x se x for maior que 1. Mas e quando x for igual a 1? Qual que vai ser o valor dela? Aqui, vamos dar uma analisada na função primeiro, tá? Vamos desenhar aqui o plano cartesiano. Só apagar aqui. Ó, vamos desenhar. Ela é x. Vamos fazer aqui o valor 1. Então ela é x, menor que 1. Então ela é uma reta decrescente para cá. Opa. Para cá, mais ou menos isso. E aqui ela segue esses valores assim. Quanto maior o valor de x, menor o valor da função. Aqui mais ou menos. Esse aqui seria o resto, traçadinho aqui. Isso. Essa aqui é mais ou menos a função, certo? Essa aqui é a parte 1 sobre x. E essa aqui é a parte x, certo? Então, a gente vai ter que analisar qual que seria o valor de 1. E galera, bem simples, tá? Parece que é muito difícil, mas é bem simples. Você percebe que substituindo aqui nessa primeira função, a gente vai ter o valor 1. E substituindo nessa segunda parte, a gente vai ter nessa segunda parte aqui, calma aí, a gente vai ter 1 sobre 1, que vai ser igual a 1. Então, teoricamente, o valor desse ponto tem que ser igual a 1. E a gente analisando o gráfico, isso é totalmente verdade, porque, ó, aqui que seria o ponto de encontro entre essas duas setas aqui, entre essas duas funções. Então a gente praticamente achou o valor da função, que é igual a 1. A gente não tem que fazer nenhuma manipulação algébrica nesse exercício, tá, pessoal? Então vamos para o último exercício, que é bem parecido com o C, tá? Para quem não lembra o C era assim. E o G é assim. É o mesmo caso, tá? A única coisa é que está deslocado duas casas. Dois valores, praticamente. Então, se a gente substituir o P igual a 2 aqui, a gente vai ter 2 menos 2 dividido por 2 menos 2. Vai ser 0 sobre 0. E aquilo que eu disse, pessoal.
esse valor não existe, não tem como manipular essa fração aqui. Então não existe valor em P igual a 2, tá, pessoal? Então é isso, galera. Terminamos um exercício. E até mais. Então deixa o like, compartilhe, comentem também para eu ter o feedback de vocês. Então é isso, pessoal. Fui, bons estudos.